Salve, salve comunidade, Vida Segura, como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades! Estamos aqui novamente e hoje de forma muito especial. A gente está fazendo hoje o 21º episódio, ou seja, o primeiro da terceira temporada, e de um sonho que começou a se realizar de forma muito embrionária, com desafios de amigos, e esse humilde host que vos fala tinha vergonha de falar até em karaokê em casa. Imagina a evolução que a gente passou, e dentre muitas aulas, muitas interatividades, em especial pelos convidados de garbo e elegância que a gente recebe aqui, a gente foi aprendendo e estamos aí iniciando essa terceira temporada, no 21º episódio, e que não poderíamos deixar de ter a excelente e agradável companhia de pessoas que realmente abrilhantam esse podcast. E esse podcast que nasceu de uma forma muito especial, né? Nasceu da necessidade de levar as boas informações e que estão às margens, né, de todo um seguro, não somente de produto seguro, mas aquilo que é considerado uma vida segura, de tranquilidade, equilíbrio, estratégias, posicionamentos, reinvenções de marcas e profissionalismos. Então é essa mensagem que a gente procurou fazer, desenvolver, e que a cada vez mais a gente vem aprimorando através dos personagens e das estrelas que a gente literalmente vem aqui para compartilhar com vocês. E num momento tão especial igual a esse, a gente agradece mais uma vez a toda essa comunidade, aos amigos em especial, que nos encorajam a aprender um pouquinho de cada vez, um degrauzinho que a gente vai subindo. Por quê? Porque a gente constrói isso para vocês. É a forma que eu tenho, como profissional de seguro há 32 anos, de entregar para o meu cliente, para os amigos, para as empresas que eu costumo atender e representar, além do produto que eu entrego, a informação. É uma informação que invariavelmente ela agrega de alguma forma. E hoje não poderia deixar de ser, né? A gente traz aqui uma pessoa que tem uma biografia fantástica. E ao ter essa biografia, poder compartilhar, inclusive, a agenda dele, mora em São Paulo, mas gentilmente abriu uma agenda para nos fazer essa gentileza de fazer esse episódio, inclusive, de abertura da nossa terceira temporada. Eu fiz questão de receber um pequeno e breve resumo. O pequeno e breve resumo vocês já vão entender o porquê. E ele depois vai certamente se apresentar e aprofundar ainda mais as boas histórias que a gente tem. Leonardo Aguiar, meu amigo de 36 anos, administrador de empresas, pós-graduado em marketing estratégico, especialização em marketing digital, MBA de gestão de negócios. Empresário há 18 anos, com sólida trajetória no mercado automotivo e de importação, sempre com foco em inovação e expansão. Atualmente, gestor de 3 marcas em diferentes segmentos, entre elas, segunda maior rede de franquias especializadas em bike indoor do país. E sua atuação é marcada pela capacidade de estruturar negócios escaláveis, desenvolver estratégias de marketing eficazes e liderar equipes para alta performance. Apaixonado por empreendedorismo, corrida, viagens, maratonista, hein, gente? Depois a gente vai aprofundar esse detalhe da maratona, que eu sou fã. Visão estratégica, inspirando pessoas e transformando marcas em histórias de crescimento e sucesso. Meu querido amigo. Muito obrigado, Marcelo. Seja muito bem-vindo e, por favor, ratifique ou até acrescente esse belo currículo. Bom, eu quero agradecer primeiro por ter tido paciência de encaixar minha agenda. Há tantos meses a gente tentando organizar. É um convite e um prazer enorme eu estar aqui. Eu confesso que eu estou um pouco nervoso, porque eu não tenho tanta dificuldade em falar em público, dar palestras, mas quando você está falando com um amigo que você gosta tanto e você realmente se inspira nele, então eu falo, poxa, não posso falar qualquer cagada aqui, né? Então, mas estou muito feliz aqui, muito realizado, é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho. Quando eu olho esse currículo, eu nem falo se esse cara sou eu mesmo, mas fez um resumo breve de toda a minha história aí. Você assim, a gente se conhece já há algum tempo, mas
passou a ter um contato maior nas oportunidades de encontros que a bike nos proporciona. Por falar nisso, se vocês virem... Eu adorei a camiseta dele. Estou aqui, pronto, inclusive vestido para entrar... Aí fica amigos bike. Eu nem sei a marca que é, mas eu acho que você poderia colocar a venda aí também no podcast, né? Já fica a dica. Adorei ela. A homenagem ao meu convidado, porque foi através da bike. A gente tem que fazer um aporte nesse assunto, porque além, é claro, da biografia, do trabalho, do profissionalismo do Léo, ele tem uma paixão, né, um amor dedicado à bike, não somente pelo esporte, mas pela atividade além do esporte, né? Todo mundo sabe que eu sou praticante, eu sou um apaixonado pela bike indoor, tenho ainda umas boas práticas reduzidas no meu grupo de mountain bike, fica muito chateado, né? Me ofende às vezes, porque eles não entendem o amor e a paixão criada dentro de um estúdio, mas isso daí eu consigo me justificar para eles, mas é justamente através da camiseta que eu quis homenagear o Léo, que realmente a bike faz amigos. Né? A bike te proporciona essa boa amizade. Mas antes da gente falar de bike, que vai ser um assunto bem robusto, eu queria, por favor, que você conta um pouco da tua trajetória, assim, do menino de jovem de 16 anos, foi isso? Que você teve a oportunidade de começar a tua trajetória profissional? Na verdade, assim, eu desde pequenininho, eu acho que 4, 5 anos, eu falo que eu comecei a trabalhar, né? Porque meus pais jovens sempre foram empreendedores. E meu pai, depois de trabalhar em várias empresas siderúrgicas, ele resolveu abrir o próprio negócio dele. Então, eu lembro que ele não tinha funcionário nenhum, era ele com a máquina, com o torno revólver dele, minha mãe com aquela máquina gigante de datilografar, sabe? E eles tinham que ir trabalhar e eles acabavam levando eu e meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, que hoje está com 41, 42 anos. E eles já levavam a gente. Então eu lembro muito bem que eu adorava aquele mundo, porque eu via aquelas máquinas funcionando, aquela coisa muito suja, né? Muita graxa. E eu achava aquele ambiente muito divertido. Então desde cedo eu comecei a acompanhar meus pais. Não tinha o que fazer, né? Eu lembro que eles deixavam lá pintando desenho e tudo, e eu queria trabalhar no torno, mas era super perigoso. Tanto que é bem legal que hoje a gente tem um marketing em uma das nossas empresas, eles adoram utilizar a foto assim, eu pequenininho, gordinho, tudo sujo de graxa, junto com o meu irmão, e quase 30 anos depois disso, a mesma foto eu com o meu irmão numa empresa muito mais grandiosa, no mesmo lugar. Então é bem satisfatório ver isso. Então eu comecei desde cedo. Mas eu tomei a decisão de empreender mesmo quando eu estava com 16, 17 anos, que eu comecei uma faculdade de comércio exterior no Mackenzie, e lá, logo no primeiro semestre, eu já tive oportunidades para trabalhar em outras empresas, porque era uma faculdade muito renomada, na época ainda é, só que eu falei, poxa, mas eu estou trabalhando com meu pai, com meu irmão, eu falei assim, acho que é muito mais confortável, muito mais seguro eu estar com ele, coitado de mim, né, achar isso. Mas eu falei, bom, vou continuar com eles, não vou aceitar essas propostas. Passaram-se, sei lá, um ano, mais ou menos, até menos que isso, meu pai virou e falou assim, olha, cansei muitos anos trabalhando, empreendendo, sou mineiro, tenho uma condição razoavelmente boa, vou montar uma fazenda, plantar café, laranja, vou sumir daqui e vou para Minas. E mesmo ele não ter ido, nós tomamos essa gestão. Então, o meu irmão mais velho, ele acabou sendo o administrador desse negócio e eu acabei de gaiata ali dando suporte para o meu irmão. Então, desde então, a gente se dividiu muito nisso. Meu irmão, engenheiro mecânico, ele conhecia muitos produtos e eu sempre fui o melhor cara em solucionar problemas. E eu acho que até hoje, quase 20 anos depois, eu sou o melhor nisso. Resolver problemas e apagar fogo. Qual foi na época da transição, quando você começou e falou essa breve história aí, com essa trajetória, quando você percebe que o teu conhecimento de marketing, o teu conhecimento de comércio exterior poderia ser a tua realidade hoje, né? Eu acho que você teve na China recentemente, não foi? Não, na verdade na China não. Recentemente, eu viajo muito, é muito difícil falar de viagens, mas a China, apesar de eu ser o meu fornecedor principal é da China, eu nunca fui para a China. Mas eu realmente, não que eu sempre gostei de marketing, mas eu entendi o marketing porque eu entendi que eu fazia marketing desde pequenininho. Então eu sempre fui uma criança, reiterando, e isso liga muito na bike, a gente vai chegar nessa parte, eu sempre fui uma criança muito gordinha,
muito alegre, muito sorridente, com muitos amigos, desde sempre. E eu era ótimo em vender a atividade que a professora pedia. Vamos fazer uma pintura. E tinha crianças que não queriam fazer pintura e eu vendia aquela pintura. Não, a pintura vai ser legal, tal. E aí eu fui crescendo, festinhas de 15 anos. Eu organizava as festinhas dos meus amigos. Eu ia ter algum aniversário de algum amigo que era mais tímido. Ele falava, poxa, eu não sei se meus amigos vão. E eu virava e falava assim, não, eu vou chamar todos os seus amigos. Eu sabia vender muito bem. Então, o marketing começou comigo nisso. E eu entendi que o principal do marketing é você saber vender o que você acredita. E tá aí a premissa da onde eu fui estudar. Que eu falei, bom, eu sei o segredo, agora vamos organizar para a gente planejar de forma estratégica. Então, diretamente, eu nunca trabalhei com marketing no departamento de marketing. Mas eu sempre deixou nas minhas mãos as estratégias de todas as empresas que eu trabalho, porque eu realmente sou cliente do que eu vendo. E eu acho que o marketing começa por aí. Você tem que acreditar naquele produto. Né? O produto que você vende, seja intangível ou intangível, quanto mais você acredita, você gera credibilidade e relação de confiança. Correto. Né? E o tipo de produto que você hoje fornece, no caso, explica pra gente um deles. Né? É muito difícil até explicar desse mercado. Quando eu falo mercado automotivo é para simplificar. Mas hoje, há muitos anos, eu comecei na indústria de autopeças. Então, a gente fabricava flexíveis de freio, de carro, caminhão, que são basicamente mangueiras de borrachas que tem duas conexões, uma em cada lado. Qual que é a função dela? É passar um fluido entre duas extremidades para que dê a informação para alguma coisa. Então, no caso de um carro, quando você aperta o freio do carro, a informação dessa pisada do freio tem uma mangueira que manda a informação através de fluidos para a roda, trava a roda, e essa é a função de um flexível de carro, por exemplo. Caminhão, a mesma coisa. E eu fabricava nesse mercado automotivo. Com o tempo, eu abri uma marca nova que era uma importadora, porque para fazer essas mangueiras eu precisava de borracha e precisava de terminais de aço. Essa borracha no mercado interno, aqui no Brasil, era muito caro e variava muito o preço por conta do dólar. Entendi. E eu não podia depender dessa variação, porque eu era um pequeno empreendedor e se eu vendia a determinado valor, amanhã eu teria que vender um outro valor, ficava muito caro e eu não conseguia vender. E eu falei, faço comércio exterior, vou começar a importar. E aí foi onde abri a Lens, que a Lens é uma importadora de mangueiras, começou com mangueiras para atender a minha indústria. Só que deu tanto certo e a gente aprendeu o caminho da importação e eu comecei a importar para as outras marcas. E hoje o principal produto dessa importadora, que hoje é a minha maior empresa, que tem 3 centros de distribuições, estamos em Santa Catarina, Mato Grosso, enfim, vem crescendo muito. Hoje o nosso carro-chefe são mangueiras de borracha, mangueiras hidráulicas, mangueiras para o mercado agropecuário, mercado civil, e soluções hidráulicas. Então, quando eu falo soluções hidráulicas, você, Marcelo, quiser importar qualquer coisa para algum componente hidráulico, alguma máquina, eu vou achar a solução para você e vou achar o país para importar e trazer de uma forma mais barata. Você falou de importação. Hoje, a gente costuma dizer, no comércio exterior em especial, que o mundo é logo ali. Né? Então, hoje, onde você quiser, o produto que você quiser, muitas vezes, às vezes, em algum aplicativo de vendas, você faz uma compra aqui, o produto está na China, vem numa logística de distribuição e chega na tua casa em poucos dias, né? Dependendo. A importação é algo que eu sou extremamente apaixonado, porque hoje a agilidade de você conseguir trazer algo de qualquer lugar do país no tempo mais curto é algo inacreditável. Então, até uma comparação, hoje, se um chinês resolve mandar um documento para mim da China para chegar no Brasil, em São Paulo, no caso, ele é mais rápido do que uma encomenda de Cuiabá, Mato Grosso, para São Paulo. Porque o poder logístico do mundo e dos países, a capacidade logística é muito superior do que existe hoje no nosso país, então é algo surpreendente. Então eu falo exatamente isso. Se eu preciso mandar um documento, hoje não precisa mais isso, mas se eu precisasse mandar um documento aqui para o Mato Grosso para assinar, talvez ele chegaria muito mais rápido lá na China do que chegar através dos órgãos de correios e etc. aqui no nosso país. Então, a logística hoje chinesa ela é espetacular. É espetacular. Hoje é admirável. Eu acho que eu estava vendo algum programa especificamente falando da indústria chinesa, em especial agora com a IA.
né? Você tem uma comunicação de necessidade e atendimento que une as fronteiras, né? Exato. E assim, e uma coisa engraçada que quando as pessoas falam de importação, de China, eu entendo muito, né? Porque eu já importo há mais de 10 anos da China e para o meu negócio acontecer, a gente precisou estar lá, só que eu nunca estive lá. Sempre o meu irmão, meu sócio, que é da parte comercial, ele sempre viajou para lá, todos os anos ele foi para lá. Mas hoje a internet, a tecnologia, ela permite a gente estar em lugares sem estar lá. Então hoje eu conheço muito a China, eu conheço muito esse processo de importação, esse processo de você achar fornecedores rentáveis. E coincidentemente esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou para a China, estar lá. Já faço mandarim há 4 anos, então é uma língua que eu já estou tentando aprender há muito tempo. E essa viagem específica que eu vou fazer, eu vou para visitar uma feira que a gente visita todo ano, mas é uma viagem sem pretensões. Eu quero realmente viver o país. Então, essas tecnologias, eu quero pegar aqueles carros que não tem motorista, eu quero estar na muralha da China e pedir um iFood, no caso lá no iFood, né? Pedir ele chegar de drone diretamente na muralha. Eu vou viver as experiências porque eu não tenho dúvida que eu vou sair dali com uma visão totalmente que eu não tenho noção do que... E a China traz isso muito pra gente, né? Ela explora o nosso sentido, ela faz com que a gente tenha uns insights que hoje, no mundo que eu vivo, eu não consigo ter. Acredito que dentre muitos países que a gente tem, a China ela tem uma magia que... Você falou em muralha agora. Eu também não conheço, já li algumas coisas, já estudei, já vi filmes, inclusive. E eu posso te falar que a China ela tem o privilégio da sabedoria antiga, né, com a aplicação tecnológica moderna. Né? Você consegue unir sem degradar, né? Você une o antigo com o moderno e preserva aquilo que eles têm de forma milenar. E você sabe, Marcelo, que eles têm a capacidade de sintetizar tudo, desde a tradição deles para hoje em dia, e simplificar até na forma de escrita dele. Então, hoje as pessoas que não conhecem o mandarim, por exemplo, elas olham aquelas letrinhas tal, e talvez não possa fazer tanto sentido, mas depois que você estuda, você entende que se no português existe, não sei quantas palavras, se no português existe 50 mil tipos de palavras, no mandarim existe 1000. Porque hoje, por exemplo, para você falar o computador em mandarim, ele é nada mais que junção de máquina com mente. Então, você aprende poucas palavras no mandarim e quando você quiser referir a algo, é só você aprender a máquina em mente e você entende que é computador. E para você aprender a língua chinesa, você precisa aprender poucas palavras por conta disso. Você tem que pensar bem sobre a palavra para você entender. Então, a cultura milenar da China ela traz muito isso. Eles simplificam muito, eles conseguem pensar muito lá na frente, mas resolvendo pequenas coisas muito simples que a gente não consegue enxergar. E agora você falando assim, eu viajei na morfologia, Sim. né? A gente teve a oportunidade de fazer uma palestra, obrigado inclusive pela oportunidade. Eu particularmente falei de um assunto que eu sou fã desde 2020. Logo no pós-pandemia eu procurei alguns caminhos e encontrei o Kybalion. São 7 leis que herméticas. Posso falar, foi uma puta palestra, tá? Eu até quero depois conversar sobre isso, porque é algo que eu realmente não conhecia. E assim, o Kybalion é muito profundo. Você resumiu o Kybalion, a palestra foi de 30 minutos, eu tentei assim, ao máximo sintetizar, porque, na verdade, a filosofia ela te abre conceitos e você aprofunda com exemplos, né? O vivencial, etc. E quando a criação na minha cabeça, cruzar o Kybalion, e você falou de união dos fonemas chineses, né? Aí você unir a filosofia hermética das 7 leis do Kybalion com princípios fundamentais de um empresário, do empreendedor, aí eu vi que tinha tudo a ver. Eu comecei a cruzar isso daí, e de 2020, no pós-pandemia, que talvez eu, como milhares de empresários, passamos por situações de reinvenção de pós-pandemia, e foi graças a isso que eu descobri alguns caminhos. Sim. E você justamente falando disso me fez a lembrança do bate-papo que a gente teve. E eu te falo também que, assim como esse tema, você tem no Brasil palavras como motivação, motivare, só que você vem do latim, né, do grego, e aí acaba formando a palavra em português. Eu acho que o mandarim, já que você tem essa pequena e grande experiência, sim, já dos 4 anos, ela
a origem é chinesa, não tem origem latim do chinês. Não, exato. E até há fato curioso, tá? Hoje a gente fala que o inglês é a língua mais falada do mundo, mas não é. É o mandarim. Porque são só alguns bilhões, 2 bilhões de... Exato, porque se você contar a população da China, já dá praticamente metade do país. Isso. E muitos dos países asiáticos, que têm muitos chineses, eles falam muito mandarim. Então, se você for falar com relação a número de pessoas, o mandarim ele é o mais falado, sim. Tá? E ele não é de origem de qualquer outra língua, né? Então, a origem deles vem exatamente da junção de palavras e conceitos muito. Então, até às vezes a gente tem dificuldade de traduzir algumas palavras, agora eu não me recordo qual, mas às vezes eu estou falando com o professor como que é o mandarim, né, da língua chinesa, palavra X. No Brasil ele fala, não existe, porque isso vocês inventaram. E aí você vai ver a palavra, você realmente é uma invenção. Você poderia falar aquilo de várias palavras, então... O português mesmo, o espanhol, o inglês é muita invenção. A gente poderia simplificar muito o nosso vocabulário se a gente pensasse como um chinês. Eu sou um fã da China, então... Não, já percebemos e eu posso te dizer que, assim como acontecia em algumas professoras, eu tive a tia Zuila. A tia Zuila me ensinou a ler e a escrever. Eu, um jovem teimoso de 6, 7, 8 anos de idade, ela era daquela professora... tradicional. Uma professora de português que corrigia o aluno na delicadeza, de assim, está falando errado, o certo é esse, e se você continuasse falando, você escrevia 10 vezes a palavra. Era a educação que nos movia na época. Eu acho que é aqui funciona, né? E a gente escrevia, errou a palavra 10 vezes, nunca, eu me lembro a palavra necessário. Eu insistia em escrever com S, com C, menos o C e corretamente os 2 S. E eu me lembro até hoje também de uma dica que ela fazia, que certamente o mandarim não acontece. Quando a gente dizia assim, bora. Ela assim, não é bora. Era vamos em boa hora. No máximo eu aceito vamos embora. Esse bora não existe. Olha só, naquela época ela se incomodava com um simples bora, que hoje é gíria, né? Bora, vamos lá. Tá? Isso daí, certamente, o mandarim, pelo que você está dizendo, e não tem essa flexibilidade. Não tem invenção, né? Não tem. E até com as novas tecnologias, novas descobertas, eles têm muito essa preocupação de não inventar. Tá? Então, o que existe sim hoje é que lá tem bastante... esqueci a palavra, mas que nem aqui no Brasil. Lá no Nordeste tem algumas palavras que falam com sotaque X, Y, Z. Os sotaques mudam. Exato. Lá tem muito. Acho que tem alguns dialetos também, né? Tem os dialetos, então tem um mandarim simplificado, o basicão que todo mundo fala, e tem aqueles que são mais milenares, mas são já de pessoas que já estão morrendo, então está se acabando esses dialetos. É bacana a gente falar um pouco de China, porque eu tenho alguns clientes, né, aliás, vários clientes, e que eu lido, né, com algumas necessidades do seguro, mas acaba que a gente tem essa conversa informal de pós-reunião, né? E o mercado chinês é um mercado crescente cada vez mais, é um mercado que garante, inclusive, alguns riscos agora. A gente está vivenciando tarifas, né, norte-americanas, etc. Assim, é um novo modelo de trabalho. E alguns clientes, alguns amigos falam assim, o mundo precisa de alimento. Né? Então, aquilo que a gente não consegue levar para um lado, a gente leva para o outro e a China absorve. É incrível a capacidade de absorção que o chinês tem. Né? Então, assim, para o agronegócio, claro, todo o cuidado sempre é muito cauteloso, essa questão da importação e exportação, e sempre com muito respeito às políticas adotadas em outros países, mas a China ela tem uma característica de preencher espaços deixados por outros países. Eu acredito que isso daí não tem volta. Não tem. E por que eles têm essa facilidade? Porque a gente, é que nem na vida, né? A gente consegue se superar quando a gente precisa, né? Então, só vai aprender a plantar comida onde não tem terra quando você não tem. Sim. Então, a China ela não é um país rico de bens naturais como o Brasil. Então, eles acabam aproveitando o que eles têm e transformam aquilo em soluções. Então, a China tem muito essa coisa de eles dão um jeito. Eu me identifico muito isso. Eles dão um jeito. Então, até alguns produtos brasileiros que hoje a gente exporta para a China são produtos que o próprio chinês desenvolveu essa demanda. Para o Brasil, isso não importava. O chinês, como não importava? Vocês estão
vocês não estão utilizando isso, mas para a gente importa. E aí acaba essa relação Brasil e China. Então eu sou muito fã, conheço muito e eu acredito que nada é por acaso. Eu estou indo no meu melhor momento de maturidade, porque talvez se eu fosse alguns anos atrás eu iria lá para ir conhecer alguns lugares turísticos, para conhecer, fazer todo o turismo que sempre gosto de andar, conhecer pessoas, mas dessa vez eu vou com um olhar assim futurístico, viver coisas que eu nunca imaginei que eu viveria. Então eu estou indo aberto. O modo curioso Exato. E vamos... Exato. Vou pegar o trem mais rápido do mundo, vou desbravar. Então eu vou aproveitar esse momento meu inspirador, que eu consigo explorar a parte mais criativa, que eu tenho um pouco de dificuldade, e vou tentar ver o que vai sair. Não sei. Publique fotos. Sim. Muitas fotos que estaremos acompanhando a sua rede social. Correto. Agora falando aqui no mesmo assunto, mas já pegando, ramificando para onde a gente vai chegar logo, logo. E juntamente com todo esse teu empreendedorismo, curiosidade e até evolução profissional, a gente tem também um Léo que se dedica ao esporte, que era o gordinho, menino gordinho. E eu amo que se contar essa redescobriu história. de alguma forma. Conta pra gente. Vamos lá. Qual que é a minha relação com a atividade física? Eu sempre gostei, mas sempre assim. Fui aquela família que todo mundo era gordinho, eu não se importava com isso. Eles levavam muito a comida como uma forma de carinho e agrado. Então, nunca tive problema nenhum, mas sempre fui uma criança, adolescente gordinho. E quando eu comecei a faculdade, comecei a me relacionar com muito mais pessoas, eu entendi que aquilo ia trazer algumas coisas que eu já não gostava muito. Porque já vem as fases de relacionamento, já vem as fases que você realmente acaba se interessando por outras pessoas, aquilo começa a te incomodar. Então eu falo que o fato de ser gordinho, apesar de eu viver várias coisas na infância, não sabia jogar futebol, não aguentava fazer nada, mas aquilo não atrapalhava a minha vida. Chegou na época da faculdade, aquilo começou a me atrapalhar. Independente disso, eu era uma pessoa muito focada no trabalho, então eu nem olhava para esse lado de esportes, nada. Continuo tendo muitos amigos, continuo ao redor de muitas pessoas, então, porque eu era um ótimo vendedor, então vida que segue. Até que um dia, na próxima casa que meus pais viviam, tinha um parque muito grande, e eu falei, eu não sei se era final do ano, alguma coisa, eu falei, gente, tá todo mundo indo fazer uma atividade física, eu aqui o dia inteiro, o Natal tá chegando, eu vou comer pra caramba, tô gordo pra caramba, preciso fazer alguma coisa. Eu não lembro o horário, era mais umas 9 da manhã, eu falei assim, vou fazer uma caminhada. Nem caminhava, eu aguentava direito, tá? E eu fui fazer essa caminhada, Marcelo, e fui pro parque, era uma descidona, mas já estava preocupada com a volta, que era a subida. Eu falei, vou andar meia hora, que é o máximo que eu posso. Na ida até o parque, eu estava andando lá, a passos de tartaruga, eu falei, nossa, tá muito sol. Tirei a camiseta, tinha muita vergonha de ficar sem camiseta, né? E quando eu estava andando, tinha alguns adolescentes voltando de uma balada, alguma coisa, com aquele carro cheio de som e tal, uma gritaria. Eles pararam o carro e foram lá e tiraram uma onda comigo. Aê, gordão, vamos que uma hora você chega, seu rolha de poço. E fizeram coisas que eu nunca tinha passado por isso. Isso eu acho. Aquelas violências verbais que a gente chama hoje de bullying. Bullying total. Assim, algo assim, descompensável. E aquilo, eu nunca tinha passado por isso. Eu fui passar por isso com, sei lá, 20 anos. E aquilo entrou no coração. Eu falei, não, eu estou construindo uma carreira legal, uma faculdade legal, sou uma pessoa... E esse cara está me humilhando aqui porque eu não consigo fazer isso. Como que eu nunca pensei para esse lado? E desde aquele dia eu falei, não, eu vou olhar para esse lado da atividade física. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso. Não, e não tinha uma questão de exame, um problema específico, mas era algo que eu realmente não olhava. E desde então eu criei metas e planejei a minha vida ativa, né? Eu sempre fui muito bom de planejamento. Então eu falei, hoje eu vou fazer 30 minutos de caminhada. Amanhã são 35 minutos. Depois 40 minutos. E cada dia eu faço 5 minutos a mais. Quando chegar 1 hora de caminhada, eu vou começar a aplicar a corrida, porque não adianta também você ficar caminhando 24 horas, não vai dar nada. Eu falei, vou aplicar a corrida. E aí era 55 minutos caminhada, 5 corrida. E aí, naturalmente, sem se preocupar com balanço, ainda em alimentação, naturalmente eu me superava dia a dia. Aí eu corria só 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E aí, naturalmente, eu fui emagrecendo. Naturalmente, eu fui cuidando da alimentação, porque para eu fazer essas caminhadas e corridinhas, eu precisava estar bem alimentado, o corpo precisava daquilo.
E foi nisso que, desse processo, eu acho Isso, desculpa, só para eu fazer uma linha do tempo aqui, com quantos anos mais ou menos? Cara, isso faz uns 15 anos. 15 anos? 15. Então você tinha 20 para 21? É, exato, 20 para 21, há uns 15 anos. E aí foi aonde eu entrei no mundo da corrida. Com 6 meses fiz minha primeira prova de 5 km. Passaram-se 2 meses, fiz minha prova de 10 km. Passaram-se 1 ano e meio mais ou menos, vou fazer minha meia maratona e desde então, hoje estou indo rumo à minha 5ª maratona. Caramba. E sempre se desafiando. E aí foi aonde eu entrei na atividade física como transformação de vida, como parte essencial da minha vida. Assim, para mim é algo inegociável. Todos os meus relacionamentos, trabalho, eu falo que sou eu depois da atividade física e depois vem o resto. Sim. Tá? Então eu sempre levei isso muito a sério. E a bike entrou nesse processo que a corrida é algo que você ama e odeia. Você é apaixonado, conquista umas medalhas, tal, mas chega uma hora que você não aguenta mais, joelho dói, a cara começa a cair. E aí eu precisava achar uma outra atividade física. E como eu não praticava nada na infância e adolescência, não tinha atividade física. E aí eu tinha um processo também, que é o seguinte, em paralelo a esse da atividade física, em procurar atividades diferentes, eu era uma pessoa que morava bem no extremo da cidade de São Paulo, quase na parte mais humilde da cidade. E para eu ir para um próximo patamar de vida, para eu me evoluir, eu precisava frequentar ambientes de pessoas que eram melhores do que eu. Não com relação a só capacidade financeira, mas capacidade intelectual. Eu já não me encaixava nas pessoas que eu vivia e convivia. Eu adorava elas, mas falei, aqui eu não vou evoluir. Sabe aquela de tipo, você tem que ser o melhor no... você não pode ser o melhor na sua rodinha, porque senão você não vai aprender? Eu já identifiquei isso. Falei, preciso frequentar a academia de gente rica. Obviamente não podia pagar a academia de gente rica, mas eu fiquei sabendo por uma influencer que tinha inaugurado o primeiro estúdio de bike indoor em São Paulo. E que ia ser muito caro, e era muito caro, mas eu podia comprar uma aula. Eu não ia comprar um mês nem uma mensalidade. Sim. Mas eu comprava uma aula. Falei, uma aula eu posso pagar. E de repente fui para essa aula. Falei, é spinning eu já fiz na academia. Entrei nessa aula, foi muito doido esse dia. Esse dia fazem acho que uns 12, faz exatamente uns quase 11 anos. E eu não esqueço desse dia, porque eu entrei numa atividade muito doida, onde uma professora doida saiu gritando, eu entrei dentro da sala, ela apagou as luzes e falou, olha, hoje é o seu momento e aqui você pode fazer o que você quiser da sua vida. Aquilo já arrepiou. Uma pausa. Eu estava buscando uma atividade física diferente para se apaixonar e eu vivia também uma questão que para mim hoje é muito tranquilo falar, que é com relação ao meu gênero. Hoje eu sou casado com um homem, sou homossexual e eu não me assumia. Além de todas as questões, tinha essa questão também. E pessoal que começava a me incomodar. E quando ela entrou e falou assim, aqui você pode ser o que você quiser, aquilo tocou muito no meu coração, porque eu falei, cara, eu não estou sendo quem eu realmente sou. E eu estou com quase 22 anos, falei, para tudo. E aí, desde então, a minha vida mudou completamente a partir daquela aula. Você está falando agora, eu me lembrei, o nosso episódio anterior a esse que a gente está fazendo agora, foi com uma jornalista super conhecida, muito querida, que foi com a Luzimar Colares. No momento que ela estava encerrando o nosso episódio, aí a gente finaliza com um protocolo de conceito de vida segura, etc. Ela falou exatamente isso, que um dos conceitos que ela carrega é essa autenticidade, a busca pela autenticidade, seja autêntico, seja você mesmo. E eu acredito que talvez num longo espaço de tempo que você demorou para se descobrir, até o momento que você se descobre como o gordinho, que aí eu até anotei aqui, gratidão aos desafetos, né? O bullying que você sofreu te provocou algo, né, que o teu lado esquizoide aflorou e você aportou em outros lados, né? E agora, certamente, com a tua vida pessoal, de você se assumindo a melhor forma de ser feliz é sendo nós mesmos, né? Exato. E assim, eu chamo muito isso de pontos de inflexão, né? Onde viradinhas de chave, isso, que a sua vida muda completamente. E isso foi um dos pontos de inflexão, porque eu entrei naquele lugar, eu falei, opa, eu achava que eu era feliz, eu achava que eu era quem eu era. Sim. E de repente não. Só que as luzes precisavam estar apagadas, né? Então,
aquela atividade realmente me transformou e eu comecei a olhar a atividade física não só como corpo físico e saúde, mas como algo que você estava fazendo para você mesmo. E aí eu entendi que tudo que eu fazia na minha vida não era para mim, e era para encaixar num certo ciclo da sociedade, para ser talvez o que meus pais gostariam que eu fosse. E você, e o Leonardo? E aí eu comecei a olhar muito aquilo. A bike entrou na minha vida daquele jeito, virei um apaixonado por bike indoor. E desde então, trouxe pessoas que mudaram a minha vida e meu mindset. E eu entendi que eu não tinha o dinheiro e a condição financeira que aquelas pessoas tinham. Mas eu tinha o que eles procuravam, que era uma pessoa que trouxesse alegria, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que realmente conseguia ver o melhor do que ela tem. Eu sempre fui bom assim. Dificilmente, Marcela, minha vida inteira, quando vou conhecer uma pessoa, eu não quero nem saber o que ela tem e o que ela faz. Até eu tenho essa dificuldade que às vezes eu nem pergunto o nome dela. Porque eu sempre quero saber o que ela tem a me falar. Eu sou muito bom ouvinte. Eu gosto de ouvir as pessoas. Agora, eu te pergunto assim, nessa vivência que você teve até a descoberta do estúdio, aí eu vou te dar uma leitura que eu particularmente, de forma muito carinhosa, a gente acaba... e você tem toda a liberdade para fazer isso. Com o passar dos anos, eu falo isso porque a nossa diferença de idade é mais do que uma geração. Sim, né? Eu estou com 54, você 36, então temos aí 18 anos de diferença. Então eu posso te dizer assim, com muita humildade, que a gente começa a fazer algumas leituras, eu vou te falar uma admiração. Quando você toma partido de uma iniciativa da tua vida, seja ela... na tenra idade, né, como adolescente, para assumir uma responsabilidade que você falou com o teu irmão, nessa distribuição, conciliando com a tua faculdade. Aos 20 anos, se descobrindo no esporte e fazendo algo que é positivo para você de forma humilde e até mesmo intelectualizada, né, e muito menos de forma nenhuma egoísta, você compartilhar aquilo que se é bom para você e você enxerga, aí é onde eu quero chegar, quando você tem a capacidade de enxergar aquilo que as pessoas precisam e que você pode contribuir, né? E aí sim, agora a gente entra de cabeça na filosofia que a Insanos vem construindo, na verdade, porque a Insanos, eu tenho minha história que eu, de forma resumida, contei, foi um acidente, literalmente um acidente que me levou até a Insanos, mas que hoje me faz disseminar essa ideia cada vez mais. Me fala como foi o início do Insanos, como nasceu uma semente chamada Insanos Cycling. Nessas idas minhas para o estúdio, a Laís, que é a fundadora da marca da Insanos, ela foi fazer uma residência em São Paulo, e acho que você conhece toda essa história. Isso. E a Laís, como ela não conhecia ninguém no estúdio, no bairro que ela morava, ela foi fazer, e eu, como formador de opinião, uma pessoa que já estava totalmente dominada naquele estúdio, eu tinha a capacidade de reconhecer uma pessoa que nunca tinha ido e trazer aquela pessoa para o grupo. Então eu olhei a Laís, uma menina morena, linda, assim, com a beleza muito bonita, assim, num canto, dando um sorriso. Eu falei, nunca vi ela. E eu fui conversar com ela. E gentilmente a gente virou amigos. Eu falei, olha, eu amo bike. Ela, conversando, ela falou assim, eu tô começando um negócio novo lá no Mato Grosso, um estúdio, o primeiro estúdio de bike lá. Só que assim, vim fazer residência e nunca fiz gestão de um negócio, tá com meus sócios lá em Cuiabá e eu não tenho ideia como vai ser. E nisso eu já vivi um momento de empreender com o meu irmão, já que já tinha passado alguns anos que estavam dando certo, eu já era dono do meu próprio negócio, era um apaixonado por bike, já tinha tudo conhecido. Eu tive a oportunidade de investir nessa marca na qual eu ia, só que eu não tinha o dinheiro, a oportunidade eu tive. Só que quando eu conheci a Laís, ela veio falar assim, me ajuda, já que você é um gestor e ama bike, eu vejo que aqui todo mundo te conhece, você pedala super bem, me ajuda. E eu, mais uma vez, sempre amei ajudar. Eu falei, com o maior prazer, ainda mais bike. E aí eu comecei a enxergar algo que na minha vida eu não imaginava, que era, eu estava no mercado automotivo, eu aproveitei as oportunidades, mas eu nunca gostei. Apaixonado, sabe? Hoje eu sou apaixonado total por conta do resultado que aquilo me trouxe, mas nunca gostei do que eu fazia. E quando eu vi essa oportunidade de ajudar uma pessoa em algo que eu gostava e algo que eu era bom, eu falei, te ajuda. Comecei a ajudar e comecei a entender o negócio dela. E de longe, eu comecei a entender a Insanos, o conceito, vi que era uma família. A Insanos sempre foi muito bom de, nós não sabemos o caminho que vamos seguir, mas vamos fazer e no caminho a gente vai aprendendo.
E eu comecei a ver aquilo, comecei a conhecer o negócio e comecei a dar uns pitacos de longe. Foi quando a gente teve uns 4 meses eu ajudando a Laís à distância, na parte de redes sociais e gestão. Ela teve o convite para ir no aniversário dela, vim aqui até o Mato Grosso e conhecer o estúdio, conhecer no aniversário dela que casava com o primeiro ano de estúdio. E quando eu vim para cá, eu já conhecia as pessoas à distância, mas eu nunca tinha vindo para o Mato Grosso. Eu era apaixonado por viagens, eu já tinha percorrido, sei lá, mais de 12 estados do Brasil, mas nunca tinha vindo para o Mato Grosso. Vim, cheguei aqui nesse calorzinho, e quando eu entrei no estúdio, ponto de inflexão. Porque eu cheguei num lugar que aquilo era muito novo e eu já vivia aquele mundo lá em São Paulo, onde as coisas acontecem primeiro. Sim. Então eu já tinha a visão do que iria acontecer com aquele estúdio nos próximos anos, mas em contrapartida eu vi valores que para mim é inegociáveis, que é de família, é de amor, é de respeito pelo ser humano, na frente do negócio, que tinha propósito. E aí foi a primeira coisa que eu tive presente na minha vida olha, realmente o que eu fiz, o que eu ajudei na camaradagem de propósito, porque eu vi as pessoas que estavam sendo impactadas por aquele negócio. E aí eu, muito inteligente, virei e falei assim, eu quero fazer parte disso. E eles vieram com um convite para eu trabalhar para eles. Olha, a gente paga no marketing e tal, que não sei o quê, você é muito bom no que faz. Eu virei e falei assim, não tenho tempo na minha agenda para ser funcionário de ninguém, porque eu já tinha decidido ser empreendedor, mas eu posso ser sócio de vocês. E foi aí onde começou meu contato com a Insanos, mas eu sempre fui muito bom em ter visão. Eles achavam que estavam buscando um sócio que ia ajudar, mas eu já pensava em franquear. Eu falava, a gente vai levar esse negócio para outros lugares. Mas tinha dificuldade geográfica, que eu sempre morei em São Paulo, e o negócio do Mato Grosso. Falando de franquia, o conceito de franquia, ele sempre vem à tona de alguma forma e de várias maneiras. Sim. Né? Alguns amam, outros nem tanto, alguns elogiam e engrandecem, outros criticam. Eu sou um fã da modalidade de franchising. Né? Aquilo que tende a não dar certo não é porque não tinha que dar certo, e sim foi aplicado da forma errada. Sim. E quando você cria uma franquia com um propósito, né, e com toda uma filosofia desenvolvida e segue, né, criteriosamente esse protocolo criado, quando você já tem o peso de uma marca, um histórico estabelecido, a forma de você captar clientes e fazer com que a tua relação de confiança, e aí que entra justamente aí até um depoimento também como frequentador do estúdio, é muito mais do que entrar no estúdio, escutar música e ficar pedalando. Né? Você tem as etapas criadas, e aí vem a minha curiosidade. Não sei se a Laís como idealizadora, você como sócio, eu já pedalei em outros estúdios, né? Não desmerecendo de forma alguma outros estúdios, mas enaltecendo as características e o protocolo adotado pela Insanos. Hoje, esse protocolo, ele teve uma origem, um desenvolvimento, um aprimoramento, como foi? Ele teve, porque antes ele era um projeto de sucesso que dava dinheiro, mas que não tinha processos. Pela questão de as pessoas que atuavam lá nunca tiveram um negócio, uma empresa. Então, meu papel foi, beleza, a ideia de vocês é boa, existe propósito, ela dá dinheiro, mas a gente precisa organizar como uma empresa, sem pensar em expansão. Certo. Eu falei, precisa colocar processos, porque hoje, se essas pessoas saem daqui, se essas pessoas ficam doentes, o negócio vai funcionar? Não vai funcionar. Então, pera lá, não existe processo. E aí a gente foi e colocou processos como se fosse escrever uma receita de bolo. Só que você consegue escrever uma receita de bolo, só que qual que é o nosso capital? Pessoas. E pessoas você não consegue... Você consegue ter uma leitura das pessoas, mas você não consegue escrever os sentimentos que aquilo tem. Então, a nossa dificuldade foi... bom, beleza, nós trabalhamos com serviços que mudam a vida das pessoas, mas como isso vai ser de uma forma rentável que eu consiga duplicar? E aí é onde a parada da franquia. Você precisa duplicar algo que dá certo, mas de uma forma que as pessoas consigam ler aquela receita sem te perguntar. Certo. E eu não era fã de franchise, tá? Mas eu entendi que hoje eu sou apaixonado porque ele é um modelo de negócio que vai te permitir alavancar o seu negócio de uma forma que você não precise colocar dinheiro. Sim. Então hoje, é claro que existe um investimento por detrás disso, mas hoje
É super possível a gente abrir 5, 10, 15, 20 estúdios próprios. Mas hoje eu consigo ter 100 estúdios sem precisar investir nisso, através da franchise, desse modelo de negócio. Então, o segredo é você fazer algo que seja duplicável e que você consiga duplicar a cultura, que é o que vai fazer que dê certo. Que hoje existe um propósito na nossa marca, existe algo que é mudar as vidas, só que eu preciso entender que o meu franqueado tem esse mesmo sentimento. E aí é o nosso diferencial da Insanos perante a outros. As pessoas veem muito como negócio. E a gente também tem um negócio rentável. Mas para ter esse negócio, a pessoa precisa ser apaixonada por isso e ela precisa ser uma pessoa boa. Sabe o que é inevitável, né? Eu tenho MBA de marketing. Na época, o marketing me puxou assim até uma oportunidade que eu ia fazer gestão empresarial, depois gestão financeira. Aí a FGV cancelou, na época eu morava em Belém, e apareceu gestão de marketing. E na época era a empresa na qual eu trabalhava, ia me patrocinar e tal. Eu falei, então, se eu perdesse aquele time da matrícula, eu ia perder justamente a fila dos demais executivos que iam receber esse incentivo. E eu acabei entrando no marketing e me apaixonei. E uma das cadeiras era justamente o franchise. E em alguns episódios lá da aula, que era sexta, sábado e domingo, né? Eram 3 dias de aula durante o mês e a gente fazia a prova no mês seguinte. Era espetacular a forma como era dito, e isso daí em 2006, né? Temos aí 20 anos se passaram, né? Então tava assim algo que era super curioso. Os próprios professores da FGV, tudo trazido dos Estados Unidos, alguma coisa, era muito pouco no Brasil que você tinha um case de pleno sucesso, né? E uma das que eu me lembro muito bem das dicas que foi colocada em relação ao franchising era você pegar um negócio, né, que já está pronto, vamos colocar assim, de forma bem simplificada, e você ter a capacidade de aprimorar o teu negócio dentro da cidade, ou do costume, ou do hábito que você tenha, né? Então, lá em Belém, por exemplo, falando de Belém, o nosso baguncinha, você já provou baguncinha? Sim, total. É algo delicioso. É algo daqui que eu posso dizer para você que o McDonald's não é concorrente. Mas lá em Belém também se tem as carrocinhas, que a gente chama de carrocinha de cachorro-quente, né? Que eles diziam que a questão do McDonald's tinha que ser muito estratégico para não ofender o regionalismo, né? O hábito do paraense, do belemense em si, de ficar a ideia não é essa, a ideia é criar o seu próprio público, e eles conseguem, sem sombra de dúvida. Então, quando você tem uma franquia, no caso, Insanos, né? E eu posso te falar que cada franquia você tem a sua forma de gestão. Você, como executivo da Insano, você dá liberdade para o franqueado desenvolver aquilo que está às margens, né? Você consegue margear. E você tem essa dosimetria necessária para o franqueado, aquilo que ele pode fazer, total liberdade, ou aquilo que ele tem que preservar. Você primeiro que assim, a gente tem um dos maiores desafios realmente é a gente colocar uma cultura de um negócio que foi criado no Mato Grosso, mas que funciona em outras regiões, respeitando o que aquela região vive. E a nossa dosometria, né, é o que os clientes estão falando. Então, assim, desse jeito que você se comunica com o seu cliente, está funcionando? Ele está sentindo a experiência? A gente está conseguindo se comunicar com ele? É isso. Então, a comunicação você tem que ter um certo cuidado, você tem que ter um certo cuidado nos professores que você faz, mas o importante é você manter que a comunicação esteja chegando aos clientes. Esse é um ponto. Então, por isso que a gente toma muito cuidado para sempre estar ouvindo esses clientes, principalmente regiões que a gente não conhece. Então, se o franqueado fala que é dessa maneira que funciona, a gente testa, a gente ouve o franqueado. Se estiver funcionando, bora, você vai seguir dessa maneira. Se não estiver funcionando, então você vai seguir um pouco de acordo com o que a gente acredita que funcione. E eu gosto muito do processo de franquias, porque eu me relaciono muito até com questão de seguro, né? Hoje, por que você tem um seguro? Hoje você tem um seguro porque você quer proteção, você quer tranquilidade para você poder realizar o que você quer de uma forma que você evite imprevistos. É basicamente isso.
ao meu ver, né? Claro. E hoje o franqueado ele compra uma franquia porque ele quer segurança. Ele quer empreender, mas ele quer segurança de algo que deu certo e já passou por vários erros e ele quer evitar imprevistos. Então, o nosso papel é evitar os imprevistos para o próprio franqueado. Então, hoje tem um modelo que já funcionou, mas não na região que ele tem. Então, hoje, qual que é o nosso papel? Enxergar aquela região, estudar aquela região, entender quais são os imprevistos que podem acontecer e eu precaver esses imprevistos. Você sabe que a gente consegue enxergar um pouquinho além do simples empreendimento. A gente que, assim, eu sou amigo, acompanho, mas, claro, nunca entrei no detalhe, né, que um franqueado certamente tem. Mas aqui no Mato Grosso a gente tem uma característica que talvez em outras regiões não vai haver e que é um privilégio, né? Você tem cidades que até 2030, por exemplo, existe um estudo estatístico que a capital Cuiabá vai ser o 5º município em renda, né, em captação de renda, em resultado direto, do estado, né? Você tem Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop, Rondonópolis e Primavera do Leste. Certo. E são cidades produtivas, etc., enfim, e que hoje a Insanos ela está, além de Cuiabá, claro, está em Sorriso, está em Primavera do Leste, que está agora, muito em breve, a nossa querida Paty com o Fabinho estarão lá cortando a faixa de inauguração. E você tem Rondonópolis, com a nossa querida Raquel e com o Rodrigo também. E eu posso te falar que são públicos que consomem. São públicos que absorvem exatamente aquilo que o algo mais que a Insanos entrega. E eu trago, inclusive, para mim, novamente, né, que numa determinada época da minha vida, eu precisei ir para um psicólogo, um terapeuta. Vão para terapeuta, vão para psicólogo. Eu sou apaixonado por terapia. É a melhor coisa que existe. E na época eu saí de uma grande empresa, né? Financeiramente eu estava bem, mas a cabeça estava péssima, né? E fiz terapia por 6 meses e na época engordei muito, né? Cheguei a mais de 100 quilos, etc. E ela falou assim, o seu pensamento acelerado precisa ser preenchido, né? Então faça atividade física. Eu já gostava, mas na época eu também era fumante, enfim, aí nada dava certo. E eu comecei a perceber que eu colocava a culpa nos outros, mas na verdade a culpa estava em mim. E eu comecei, já pesado, né? Gostava de correr, mas eu tive dificuldade, estourei logo o joelho, fui nadar e a psicóloga realmente ela tinha razão. Porque quando você está num momento de vazio, você quer preencher, nada melhor do que o esporte. O esporte ele preenche com as endorfinas que você vai gerando, você não tem tempo, na verdade, de pensar outra coisa a não ser naquilo que você quer naquele momento. Exato. E assim, Marcelo, depois quando a gente entende que o esporte é a única coisa que você está fazendo para você mesmo, você fica muito mais leve, porque eu acho que a maturidade traz muito isso. Chega determinado momento que você construiu coisas, você fez coisas e chegou a lugares que você percebeu que não era aquilo que você queria. Sim. E a atividade física, por mais que você faça porque uma outra pessoa está pedindo, ou porque o seu médico pediu, ou porque realmente ou você faz ou você morre, quando você entende que é algo para você, sim, que vai melhorar a sua saúde, vai te trazer longevidade, tudo muda. Por isso que eu falo que é inegociável para mim. E hoje eu acredito que se eu não estiver com essa parte minha de atividade física, de realmente fazer algo que seja para melhorar a minha vida, eu não consigo fazer outras coisas. Então eu vou estar sendo egoísta com as outras pessoas e não pensar em mim. Né? Então, eu acho que até a gente já conversou algo relacionado com relação a seguro de vida, que eu era uma pessoa muito... Não, sempre fui fã de seguro. E eu até falo para os novos empreendedores, às vezes você coloca isso como uma despesa do seu negócio ou como custo. É um investimento. Isso. Porque hoje qualquer empreendedor ele precisa colocar todas as variáveis do que pode dar errado, do que pode acabar com o seu negócio. E se você não pensar numa proteção, numa tranquilidade para isso... algo que não depende de você pode ir lá, ó. E eu vou pegar esse gancho, é claro, esse host aqui Sim. também conhece a necessidade e o valor que existe em relação ao seguro de vida.
A gente está, inclusive, desenhando. A gente hoje chegamos ao privilégio até de ter acesso a algumas seguradoras que nos confiam a possibilidade da gente desenvolver um determinado produto para um determinado público e por um ticket, né, de um cafezinho por dia, né? R$ 2,30, para você ter uma ideia, um produto que a gente recém agora conseguiu desenvolver através da Icatu Seguros, enfim, e isso daí logo, já estou dando o briefing, Sim. Já estou dando spoiler aqui, mas gentilmente a gente conseguiu através da Icatu, que é uma das maiores seguradoras de seguro de vida, né, específicas ao seguro de vida, ao educador físico. Por quê? A preocupação do educador físico, o que é a melhor ferramenta dele? É o próprio corpo. É o corpo. Se ele tem um acidente de futebol no final de semana, ou que aí caiu da moto, pode ficar dias sem trabalhar, ele precisa dessa diária, porque o rendimento dele é através da produtividade dele, né? E depois de 15 dias, se for funcionário, vai ficar pelo INSS. Se não, enfim. E a gente conseguiu desenvolver isso, e logo isso daí a gente vai estar oferecendo, e a gente teve a oportunidade de usar os cases, inclusive da Insanos, né? De você ter professores, às vezes, que pega uma gripe, essas viroses aí que a gente tem, ficam afastados, e você acaba também, assim como em outras academias também, a gente vê que era algo que precisava ser trabalhado. Aí você falou agora de forma muito brilhante em relação ao cuidado que você tem com aquilo que é mais precioso para você, que é a tua mão de obra, que vende para o teu aluno a tua filosofia, né? E é justamente aí que aí eu reforço o cuidado, não somente com o seguro que a gente acabou de falar, mas com treinamento diário, com dedicação, com bem-estar do professor. Isso daí passa também pela tua filosofia de entrega ao teu cliente, né? Não, total, assim, hoje eu sou muito grato aos profissionais de educação física que mudaram minha vida, tanto na corrida quanto na bike. Uhum. E uma forma de eu devolver ao mundo e ao agradecimento a eles, e isso eu falo desde que há 7 anos, um dos meus propósitos é profissionalizar esse mercado, tratar o professor de educação física como as pessoas tratam um médico, tratam um advogado, porque realmente são pessoas que não tratam a sua vida, mas tornam que sua vida sejam mais longínquas. Isso. Então, hoje, o meu propósito é profissionalizar esse mercado e também fazer com que esse professor ele entenda a posição que ele realmente exerce, a responsabilidade que ele tem na vida das pessoas, né? Então, eu me preocupo muito isso hoje para que eu possa atingir o público que a gente tem. Hoje, o meu público-alvo é o A ou B. Para você atingir esse público super exigente, você precisa entender o que esse público quer e você realmente precisa entender a responsabilidade que você tem nesse público. Então, é uma das coisas muito boas da Insanos, tanto que a gente fala assim no nosso mercado, né, que a Insanos é a melhor e maior escola de professores do país. A gente exporta professores para o resto do país, né? Exatamente por isso que a gente pensa o professor como a nossa principal ferramenta do nosso negócio e o principal agente de mudança. O produto é perfeito, a estrutura é maravilhosa, o business plan do negócio é maravilhoso, mas se eu não pegar o professor e entender a responsabilidade que ele tem, nada vale o nosso trabalho. Eu vou fazer um trocadilho aqui, e agora me lembrei justamente da questão da aula de marketing. O protagonismo da marca, a importância que a marca tem. Quando eu te pergunto, macarrão instantâneo vem o quê? Miojo. Miojo. Quando eu te pergunto, sabão em pó, vem o quê? Omo. E quando eu te pergunto, leite condensado, vem o quê? Moça. Pronto. Quando eu te pergunto, estúdio Bike Indoor? Insanos. Então, o que eu quero te dizer é que podem, até repito, e aqui não é nenhum demérito aos demais estúdios, eu acho que o mercado está aí para ser absorvido e trabalhado, mas o protagonismo, a responsabilidade que o protagonismo da marca tem, você é lembrado. Eu, quando tenho a nossa parceria, enfim, eu tenho um orgulho de dizer que tenho uma excelente parceria com a Insanos, e já cheguei a fazer, eu acho que a Mari deve se lembrar melhor do que eu, mas eu acho que umas 8, 9 aulas em company, né, de trazer as empresas que a gente atende para o estúdio, né? E aí fazer um café da manhã, fazer um rap logo após a aula em si. E as pessoas levam isso para dentro das empresas muitas vezes com mais de 1.000 funcionários, é aquele pequeno grupo que eles mesmos escolhem, divulgam isso. E acabou que a gente começa, às vezes eu estou com a camiseta da Insanos, enfim, a gente troca, ou então os vídeos que eu estou passando. Hoje mesmo eu estava saindo do meu escritório e uma colega que também é corretora
de seguros. Aí falou assim, eu estou te vendo nos vídeos. E aí eles perguntam assim, Insanos, é aquele estúdio que fica assim em tal lugar, ou no shopping, né, que é da nossa Rafa também, que fica dentro do shopping. Querendo ou não, virou uma marca que já é lembrada, né? Isso daí gera para quem faz parte do time, ou quem foi o protagonista dessa semente que vê essa proliferação, gera também um sentimento de orgulho, de dever cumprido? Muito, muito orgulho, porque realmente o que faz a gente dar sempre a mais, por exemplo, eu que tenho vários negócios, às vezes é muito difícil você trabalhar das 7 da manhã às 9, 10 da noite, mesmo conquistando tudo que você tem, e realmente se dedicar a um negócio que não é só o dinheiro que você ganha com aquilo, e sim o valor que aquilo tem, né? E então, para mim é muito importante. E hoje, o que alimenta, o que faz eu estar motivado para esse negócio, não é o número de unidades e franquias que a gente abre, né? E sim, quando eu abro o Instagram e eu vejo alguns depoimentos de alunos que eu nem conheço, de cidades que eu nunca estive, falando que em algum momento do nosso negócio transformou a vida dela, e ela vai difundir a questão da atividade física, e ela vai ser mais feliz, ela vai ter vontade de viver. Aquilo é o que alimenta a gente. Eu tenho muito orgulho. E até falando da nossa parceria com a Melces, hoje pra gente, que é uma marca bem renomada no estado, ainda mais que eu sou responsável por isso, é muito importante a gente ter um olhar muito atento das marcas que a gente coloca do lado da nossa. Então, hoje a Melces é a patrocinadora oficial, uma das patrocinadoras do nosso aniversário, e hoje a gente acaba distribuindo bolsas, camisetas, e coloca a marca da Melces muito ao lado da Insanos, justamente por a gente entender que as duas marcas se conversam. Uma marca tem responsabilidade com a segurança, em trazer segurança e tranquilidade para os seus clientes, e a outra marca ela quer trazer esse amor por você mesmo. Então eu acho que a gente tem tudo, se combina, e até uma forma de eu estar aqui é agradecer por essa parceria, porque o meu propósito hoje, né, como estrategista da Insanos, é realmente a gente falar para o mundo assim que a gente pode realmente fazer as coisas com propósito, vender serviços e produtos, mas pensando realmente no bem-estar das pessoas e não simplesmente você querer vender. O meu desafio como corretor, né, e eu até pela minha personalidade, meu ato de servir, naquele episódio que eu te falei da saída, que eu saí de uma grande seguradora, que eu era um executivo de sucesso, enfim, e o destino me levou a mudar a minha trajetória. Eu queria sair do mercado e por quase 6 meses, eu tentei até, e digo que tentei mesmo, haja distribuir currículo, fazer entrevistas, e acabou que a vida me trouxe de uma forma até muito positiva em ajudar outros corretores a fechar negócios que a gente estava com dificuldade. E eu percebi, poxa, para lá, mas o meu intangível eu consigo somar com alguém, eu consigo servir um colega a fechar negócios que ele não consegue, e aí a Melces nasceu justamente desse desafio, né? E aí eu sempre tive muito cuidado, até porque Melces é o nome do meu avô e o legado que eu carrego, e meu nome também era para ter sido Melces, mas acabou não sendo, mas eu acabei pela família toda sendo. Hoje meu nome é Marcelo Melces, apesar de não estar no registro. Eu estou até pensando em abrir um processo de mudança não, deveria, acréscimo de nome, porque virou uma identidade, né? E eu te falo assim, quando eu conheci a Insanos e soube, né? Eu fui, inclusive, testemunha viva do resultado que me proporcionou. Até contei essa história na nossa palestra, culpado o Luiz, que me deu 5 créditos e depois eu queria mais, queria voltar. Na primeira aula não gostei, depois me adaptei. Ela preencheu realmente espaços. E quando eu comecei realmente a ter contato naquilo que é entrega, foi num espaço de um curto espaço de tempo que eu precisava me dar respostas. Aí casar marcas, eu falei assim, não, para lá. Se hoje eu favoreço ao meu cliente cuidado, amparo, né, proteção, esse sentimento, esse estúdio ele também favorece de uma outra forma. Ele faz uma entrega de cuidado, de amparo, de dedicação, de foco e de resultado, sobretudo. Então é tudo aquilo que eu preciso. E foi aí que nasceu as combinações, e a gente vem, né, para mim é uma honra, certamente estar compondo, né, o time de parceiros da Insanos, e eu tenho certeza que essa parceria vai caminhar cada vez mais. Aqui a gente caminhando, se a gente for conversar, a gente vai da China para a inteligência artificial, é uma loucura. Eu posso me atrever a dizer que esse primeiro episódio da nossa 3ª temporada a gente falou de China, de mudança de hábitos,
de maratona, de preparação esportiva, de tudo. marketing, de franchising, Exato. Aí, ó, tá vendo? Gente, o bom bate-papo. Imagina se a gente tivesse com um rótulo de um vinho aqui fantástico. Nossa, seria maior ainda. Exato. Vamos marcar isso daí. Tanto essa que conversa vai continuar. Até uma coisa legal de fazer, numa dessas últimas idas do Marcelo para São Paulo, ele teve a oportunidade de estar na minha casa, lá na varanda. Verdade. E eu acho que se a gente tivesse um podcast ali, gravando ao vivo, seria, assim... Vamos desenvolver algo? O melhor entretenimento das pessoas, porque... realmente a gente teve a oportunidade de conhecer na essência, porque hoje eu conheço, né, antes disso eu conheço o Marcelo como profissional, como uma pessoa de referência no nosso estado, mas quando você está num momento de numa zona de conforto, segura com seus amigos, você conhece as pessoas na essência. E aí vocês entendem por que essa pessoa está do seu lado. Então acho que vale um projeto aí de vida segura com uma taça de vinho. Anotadíssimo. Anotadíssimo. E por sinal, nós temos uma vinícola que está fazendo um super sucesso. Já fica o compromisso. Eu vou lhe presentear. Com certeza você merece desse rótulo. E tenho certeza. Aí você me dá a sua opinião. Está sendo produzido aqui na Chapada. Nossa, que legal. É o Locanda. Fantástico. Mas aí já é para o nosso próximo podcast. Para o próximo podcast. A gente tem um protocolo aqui que é, gentilmente, de uma forma muito singela, agradecer ao nosso convidado. Isso daí é uma forma muito, muito carinhosa que a gente traz para o nosso convidado. É o nosso totem. Lindo. A nossa caneca, que Vou usar bastante. Espero que quando você for se hidratar, você hidrate-se com energia plena do nosso podcast. O nosso mimo da sorte, porque esse daí foi um presente que eu ganhei e que me permitiram dar de presente aos nossos convidados. Muito que obrigado. é o nosso slogan, o nosso mimo da sorte. E é tudo aquilo que a gente tem de simbólico do seguro. Né? Para quem é do ramo de seguro, a gente usa dois objetos que caracterizam proteção. Um é o guarda-chuva, né? E o outro é o boné. Então, assim, eu tomei a oportunidade de trazer a você. São doces lembranças do nosso bate-papo. E a gente vai caminhando aí para os finalmente. E a gente uma pena, né? A gente vai continuar. Pode ter certeza que teremos parte 2. A gente caminha para o finalmente e eu pergunto hoje para o Leonardo Aguiar, meu querido Léo, hoje, o que é uma vida segura para você? Marcelo, uma vida segura para mim é você ter liberdade para que você possa realizar os seus sonhos e fazer da maneira que você quiser, de uma forma tranquila. Então hoje eu preciso de uma proteção física, emocional, financeira para realizar. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? Então, só que a gente, para que isso aconteça, a gente precisa, né, ter ideia de que imprevistos acontecem e tem coisas que não dependem da gente. Então, uma vida segura é você realmente ter tranquilidade sem pensar no que pode acontecer e simplesmente fazer. Né? Então, eu sou uma pessoa que sou muito fã da atividade física, eu sou muito fã de uma vida com equilíbrio, mas a vida com equilíbrio não é que você vai fazer tudo da maneira que você gostaria. E a vida equilíbrio é você vai fazer tudo que você acredite que é bom para você. Então, para mim é isso, é liberdade, é segurança, para mim uma vida segura é essa. E eu quero parabenizar também você pelo esse projeto. Hoje a gente, num lugar que tem muita informação, vários conteúdos jogados aí em qualquer lugar que a gente vê, quando a gente vê um projeto desse que realmente é sobre pessoas, é sobre conhecer histórias, é sobre conhecer outros lados, pensando no bem-estar, eu acho que é o que caso que eu represento em todas as minhas marcas, é o que eu acredito e é o que eu acho que é o que conversa com as pessoas, porque hoje as pessoas estão entendendo que as marcas elas têm responsabilidade. Isso. A gente tem muita responsabilidade, então que a gente use essa responsabilidade para o bem do ser humano, para as pessoas, para que realmente a gente transforme a vida dessas pessoas. Então, parabéns pelo projeto, é um prazer estar aqui. Da mesma forma, como gratidão, sem dúvida nenhuma, fica o meu firmamento de que nós teremos outras oportunidades, seja aqui nesta mesa, seja em outras mesas, seja nos rótulos que a gente vai ter oportunidade de degustar aí, com certeza, seja em São Paulo ou talvez seja num projeto outdoor, né, do podcast. Então a gente pode fazer aí, na vinícola, se vocês tiverem condição de levar toda essa aparelhagem. Vocês estão percebendo a gratuidade da informação e do protagonismo do meu convidado, né? Ou seja, vai nascer coisas boas aí, viu? Vai, isso daí muito em breve.
Léo, obrigado mais uma vez, obrigado por ter vindo. Sei que você vivencia uma agenda em especial nessa correria aqui, foi certamente uma dificuldade, mas eu tenho, né, a gratidão da tua solidariedade de vir, de dar um pouco da tua história, engrandecedor, né, de forma muito resumida em alguns minutos aí, olha, são quase uma hora. Quase uma hora, meu Deus. A gente resumiu toda a tua história, toda a trajetória e certamente o teu futuro aí, e quem sabe até com um desejo muito carinhoso de ver a família crescendo. Com certeza espero que muito em breve possamos estar brindando aí uma nova etapa que eu tenho certeza que vai ser muito especial para você e para o Gu. Obrigado, viu? Leva o meu carinho, meu beijo fraterno aí ao Gu, com certeza isso daí vai nos engrandecer. Família Insanos crescendo. Isso daí é legal. Sem dúvida, e nós vamos falar um pouquinho disso nos próximos, hein? Com certeza. Obrigado, viu, Marcelo? Meu irmão, conte sempre, você tem um espaço garantido e não paga aluguel nos nossos corações. Obrigado. Pessoal, comunidade, obrigado mais uma vez. É um orgulho ter um amigo aqui iniciando essa etapa da terceira temporada. É grandioso, né, sabe? Eu gosto de conversar, gosto de trocar ideia, gosto de aprender. O verbo aprender, para mim, ele é o to learn, né? Isso daí, sim. Ele tem uma origem que eu carrego comigo, porque não é por ser alguém inteligente, alguém destacado. Não, às vezes você aprende com quem você menos espera e muitas vezes com um amigo que você nem sabe um pouco da origem e com uma conversa você começa a perceber, cara, que diferença esse cara faz na minha vida, com dicas, com orientações ou com a bela experiência e a biografia que o Léo tem. Da minha parte, dever cumprido, mais uma vez, temporada iniciando e não poderia deixar de abrilhantar a vocês, amigos que seguem. Se você não segue, toca o sininho aí, faz parte dessa comunidade que vem crescendo cada vez mais com um papo de conteúdo, com um papo de experiência, com uma leal e legítima vontade de solidarizar com cada um de vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez, Léo. Meu muito querido, obrigado. muito obrigado. Próximas oportunidades já agendadas e vamos juntos sempre. Obrigado, conta com a gente. Marcelo. Pessoal, obrigado mais uma vez. Forte abraço, tudo de bom. Tchau.